Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos agora estar transmitindo a palavra para vocês. Legal? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 4, no verso 14. Tá bom? Senhor Jesus, Senhor, nós estamos agora na Tua presença e eu creio, Senhor Deus, que o Senhor vai mover sobre cada casa, sobre cada lar. Nós estamos, Senhor Deus, no mês da restauração das famílias. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem um plano especial, tem algo especial para fazer, e nós declaramos aqui no nome de Jesus a restauração, Senhor, familiar em cada casa, em cada espaço. Nós cremos, Senhor Deus amado, nessa cidade, no nome de Jesus, na Tua glória, Pai. Amém. Bom, vamos lá então. Neemias capítulo 4, verso 14. A Bíblia diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não nos temais. É importante de guardar isso aqui. Não nos temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Tá bom? Bom, é importante para você entender qual que era a realidade que esse povo estava vivendo, né? Então a situação deles era uma situação assim de miséria, era uma situação de muita pobreza. Alguns tinham sido levados cativos à Babilônia, como aconteceu lá com Daniel, com os amigos dele. Foram levados à Babilônia e depois alguns ficaram para trás. Alguns depois conseguiram voltar, algumas famílias conseguiram voltar também, mas a destruição estava muito grande. A destruição estava muito grande. Então você imagina que essas pessoas, elas estavam vivendo assim, a casa delas tinha sido destruída. De repente tinha um pedaço do telhado que não tinha mais. Então eles colocavam de repente um pedaço de madeira tampando, jogava alguma coisa por cima, as casas tinham sido queimadas, os muros da cidade de Jerusalém tinham sido derrubados. Então a situação era muito difícil. A situação que eles estavam vivendo era uma situação precária mesmo, de muita pobreza. Talvez eles não tinham nem o que comer direito, né? Era muito difícil o que eles estavam vivendo. Bom, e Neemias, quando ele ficou sabendo disso, ele chorou muito, ele ficou muito triste. E ele era copeiro do rei, e ele pediu para o rei se ele podia voltar, né, para Jerusalém, se ele podia ir lá para poder ajudar, porque lá também, com certeza, tinha família de Neemias, tinha gente ali que Neemias conhecia, amigos, colegas, né? E de uma forma assim tão tremenda, o rei permitiu aquilo. Então, essa era a situação que aquelas famílias estavam vivendo. Não é muito diferente do que as pessoas também, muita gente hoje está vivendo uma situação difícil. 27%, segundo os números aí das pesquisas, 27% das pessoas do nosso país estão vivendo debaixo de uma pobreza. E estão sofrendo muito, né? Muita coisa foi assim perdida. Empresários têm fechado empresas. Então a situação é uma situação realmente muito complicada. E aquelas pessoas ali, aquelas famílias que estavam vivendo ali, eles tinham em volta governos que não queriam
que eles prosperassem. Então tinha Sanbalate, que era uma das pessoas que tinha ali, era um chefe de exército ali. Tinha Tobias, e tinha o Tobias, era um judeu, né? Era um judeu. E ele tinha outros também, pelo menos 4 grupos, que eles não queriam de forma alguma que eles prosperassem, que eles saíssem daquela situação. Então, quanto mais pobreza aquele povo vivesse, mais eles ficavam na mão desses governos que estavam ao redor deles. Então, esses governos eles não queriam que realmente as pessoas continuassem na dificuldade. E fizeram tudo para que isso acontecesse. Fizeram tudo para que isso acontecesse. Mas Neemias, naqueles dias, quando ele chegou, ele viu aquela situação, ele viu tudo aquilo que aquelas pessoas estavam vivendo, a situação das cidades, das famílias. A Bíblia fala que ele inspecionou, ele se dispôs, e aí então ele se colocou a falar com aquelas pessoas, para eles: olha, não tenham medo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e vossa casa. Então ele queria de alguma forma ajudar aquelas pessoas, mas era necessário que as pessoas também, aquelas famílias também, elas começassem a dar mais ouvidos àquilo que Neemias estava falando para eles, tá bom? Bom, então esse era o tipo de família. E a gente sabe que família é constituída por Deus. A primeira família foi Deus que fez, Adão e Eva, e depois a gente vai encontrar várias famílias que foram acontecendo durante a história bíblica. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui para você é que talvez você olhe assim para a sua família e você acha que a sua família, poxa, a minha família, ela tem muitas dificuldades, ela não é uma família que eu realmente sonho. Eu queria que a minha família fosse mais unida, eu queria que a minha família fosse mais amorosa, eu queria que a minha família contribuísse mais, né, com os meus pais. Eu não sei qual que é a realidade que você vive, a realidade familiar. Eu não sei como que está o seu casamento, eu não sei como que está a situação. Mas o que eu quero dizer para você é que as famílias no passado da Bíblia também não eram famílias perfeitas. Elas também tinham dificuldades. Adão, por exemplo, ele teve na família dele, Adão e Eva tiveram o assassinato de um filho, que foi morto pelo próprio irmão. Imagina a situação, imagina a dor que Adão e Eva sentiram. Noé também teve sua família dada por Deus, e a sua família também não era perfeita. Um dos seus filhos, ele ficou assim, deu alguma coisa que ele começou a pensar e de repente ele começou a defamar o pai dele, a falar mal do pai dele, a expor o pai dele. O Abraão, que não podia ter filhos, acabou tendo filhos, que foi Ismael e Isaac. E poxa vida, Ismael não se dava com Isaac, ele queria de todas as formas judiar de Isaac. Então olha só, a família na Bíblia também não existe uma família perfeita. Então sempre vai haver problemas. O que é necessário que a gente vê na Bíblia e o que é importante a gente saber é que apesar de todas as diferenças, apesar de todas as dificuldades, o que a gente vê que a Bíblia ensina pra gente é não desistir da nossa família. É a gente não desistir. E é isso que Neemias está falando, olha, lutai pelos vossos irmãos, né? Um irmão lutando pelo outro, para ajudar o outro, né? Vossos filhos, vossas filhas. Então,
dentro da família, né, que é você, seu esposo, né, os filhos ali, lutem uns pelos outros, né, ajudem uns aos outros, não desistam uns dos outros, porque o diabo ele sempre vai querer fazer a gente desistir. No Egito, como o pastor Estevão pregou no domingo passado sobre a Páscoa, então o faraó ele também tentou de alguma forma pressionar. Então, assim como esse governo aqui de Neemias, essas pessoas que estavam pressionando para que o povo, as famílias não prosperassem, não conseguissem reconstruir o muro, eles então, no Egito, o faraó tentou fazer a mesma coisa. Então, quando o povo de Israel foi para lá, né, através de José, eles receberam as melhores terras, mas José morre, algumas pessoas ali da geração de José vão morrendo, e os faraós entra um governo, sai outro, eles começam então a sentir que se eles não fizessem alguma coisa, dali a pouco os hebreus iam estar tomando o poder deles. Ficaram com medo. E o que eles fizeram? Porque às vezes você pensa assim, o povo de Israel estava cativo, né? Mas eles não estavam, por exemplo, com correntes, com cadeias. Não, eles tinham as suas casas. Eles iam para casa no final do dia. Eles tinham ali as suas famílias, né? Mas a situação que eles estavam vivendo era uma situação de pobreza também, né? E eles trabalhavam, o que o faraó fez? O faraó começou a colocar uma carga de serviço muito grande, então eles tinham que trabalhar muito mais e ganhar muito menos. Para eles não terem tempo, porque não ter tempo de fazer outra coisa, eles se cansavam muito durante o dia, quando chegavam em casa já estava arrebentado, não tinha mais ânimo para nada. Então o faraó foi fazendo isso, né? E conforme ele foi fazendo isso, essas pessoas então elas foram ficando assim com um peso tão grande sobre a vida delas, alguns ficando doentes, não estavam mais suportando. E aí no capítulo 3 de Êxodo, versículo 9, a Bíblia mostra que eles fizeram um clamor. O povo de Hebreu, eles começaram a clamar a Deus. E o que é clamor? Clamor é algo que a gente precisa de fazer. O clamor é quando a gente realmente está com uma necessidade, não é com uma vontade. Às vezes você está com vontade de alguma coisa, e aí você tem um jeito para você pedir alguma coisa. Mas quando você tem a necessidade, então você clama, você implora, você faz de tudo para você poder receber aquilo que é a sua necessidade. E foi isso que o povo de Israel fez. Eles clamaram a Deus, e a Bíblia fala que Deus ouviu a oração deles e tirou eles com mão forte de lá do Egito. Bom, contra a família na Segunda Guerra Mundial não foi diferente o que Hitler fez. Hitler, ele tentou separar a família, né? Mandava esposo para um lado, mulher para outro, filho para outro. Ele tentou de alguma forma separar, fazer com que as famílias não estivessem juntas. Tirou as riquezas delas, o dinheiro delas, né? As joias, tirou tudo que ele podia fazer para deixar aquele povo na miséria, ele deixou, porque na miséria ele teria cada vez mais poder sobre aquelas pessoas. E assim também, essa é a forma também que o diabo usa para destruir. Porque, por exemplo, a Bíblia fala, o próprio Jesus falou que um reino, quando ele está dividido, ele não prospera. Um reino, para ele prosperar, ele não pode estar dividido, ele tem que estar unido. Ele tem que ter a mesma direção, a mesma cabeça. E a forma que o diabo usa, o que é? É separando as pessoas. Então, às vezes, ele separa a família dentro da própria casa. Filho para um lado, que não se dá com o pai, e não vai se dar se não tentar.
é a esposa que está com dificuldades com o marido, coisas que vão entrando no relacionamento, vão ferindo um ao outro. Isso tudo, o diabo vai trabalhando isso para que as pessoas elas se separem uns dos outros. Então, Neemias, sabendo disso, Neemias ele entra e fala para o povo: gente, não vamos desistir, luta pelos seus irmãos, luta pelo teu esposo, pela tua esposa, teus filhos, tuas filhas, luta. Não desistam, continuem lutando, né? Talvez você pense assim: pô, pastor, mas então essa palavra então não é para mim, porque aqui em casa está tudo bem. Mas deixa eu te falar, o dia mau com certeza vai vir, porque a Bíblia fala que vai vir. E no dia que ele vier, você tem que estar preparado. Então essa palavra que nós estamos ministrando hoje é para você também que está com a sua família bem. Mas eu digo sempre que não tem nada tão perfeito que não possa melhorar. E não existe nada também tão ruim que não possa piorar. Sabe, Charles Spurgeon, ele disse que Deus, ele só teve um filho sem pecado, que foi Jesus. Mas ele nunca teve um filho sem tribulações, porque o próprio Jesus passou por tribulações. E nós também, como filhos de Deus, passamos por tribulações. Não existe ninguém que não passe por tribulações. Agora, deixa eu te falar, o Deus que tirou com mão forte o povo de lá do Egito, esse Deus com mão forte, ele também pode restaurar a sua casa. Esse Deus com mão forte também ele pode mover sobre a sua família. Por isso, Neemias, ele fala para a gente hoje: lutem. Lutem pela sua casa. Lutem pela sua família. Por quê? Porque o diabo, ele, de alguma forma, ele quer destruir as famílias. E ele tem tentado, de todas as formas, destruir. Né? Talvez sua família hoje não é aquilo que você sonhou. Pode ser que o diabo tenha derrubado os seus muros, atacado as suas finanças, que ele tenha destruído seus sentimentos, dividido relacionamentos. Pode ser que ele tenha lançado enfermidades. Só que eu quero dizer para você, Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu dos seus filhos, da sua casa. Deus não desistiu de você, meu irmão. Então, se pega agora com a sua família, sabe? E começa a clamar ao Senhor e começa a orar a Deus, porque Deus vai fazer um mover na sua casa nesses dias. Agora é importante porque Neemias ele está ali, ele está numa guerra. E hoje nós também estamos numa guerra. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, quando 2 Coríntios 2:11, quando Paulo ele está se referindo a Satanás, ele fala assim para a gente não deixar Satanás conseguir vantagem sobre nós. Porque às vezes as pessoas pensam: não, agora estou no tempo da graça, estou debaixo do sangue de Jesus, nada vai me atrapalhar, eu estou livre, eu sou livre. Mas o apóstolo Paulo, que fala tanto da graça, ele também fala para a gente tomar cuidado para o diabo não ter vantagem sobre nós. E como que o diabo pode ter vantagem sobre nós? Ele fala para a gente não ignorar os desígnios de Satanás. Ignorar o que é? É não ter conhecimento, é não ter estudado sobre isso, é não conhecer o assunto. Então nós não devemos ignorar, achar que o diabo, ele simplesmente, ele não consegue atacar a gente, ou atacar a nossa família. Eu vi já muitas famílias que viviam bem, famílias que estavam sendo abençoadas, em algum momento o diabo atacou. Marido que caiu em adultério, esposa que de repente foi embora de casa, né? Filhos que às vezes foram levados por pessoas estranhas.
de todas as formas que você pode imaginar. Gente que às vezes abusos dentro de casa, sabe? Então, essas situações, elas vão destruindo. E essas são situações que o diabo usa para destruir a família. Por isso nós não podemos desistir da família. Então não vamos ignorar os desígnios. Desígnio o que é? Desígnio é aquilo que é como que eu posso dizer? É um desígnio. É um propósito. É um propósito que o diabo tem. O propósito dele, ele tem propósito. E para ele alcançar o propósito dele, ele vai fazer várias coisas. E aqui no livro de Neemias a gente vai encontrar pelo menos 4 coisas aqui. E o que eu quero que você entenda bem é que Neemias, ele está vivendo aqui um tempo com gente. São gente de carne e osso. Só que o diabo, ele usa essas pessoas, às vezes de carne e osso, para atacar a família. Então nós estamos vivendo, como igreja, nós estamos vivendo um momento. Seja ele bom, seja ele ruim. Mas olha só, ao entorno disso, existe um mundo espiritual que está acontecendo, que está atacando, que está atacando governos, mexendo com governos, mexendo com a mente das pessoas e vindo contra nós para tentar destruir as famílias, que às vezes nós também conhecemos. E aí, eu quero que você veja então, para a gente não ignorar os desígnios, vamos ver então armas que o diabo usou. Algumas ele usou pessoas, outra ele usou situações. Para quê? Para tentar parar o povo. O que eles não queriam? Que o povo prosperasse. Eles queriam que as pessoas continuassem em dificuldade, continuassem na miséria, porque eles teriam poder sobre eles. Eu quero dizer para você, irmão, que Deus tem muito mais que uma cesta básica para você. Que Deus, Ele tem muito mais que um auxílio emergencial para você. Deus quer levantar vocês do pó. Deus quer levantar você da situação que você se encontra. Talvez uma situação de destruição. Sabe, Deus, Ele com mão forte, Ele pode restaurar a sua vida. Mas vamos lá, a primeira coisa que o diabo, ele tentou fazer o povo parar de trabalhar, parar de construir o muro, ele usou, vamos lá, em Neemias no capítulo 4, no verso 1. Neemias capítulo 4 e o verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A primeira coisa que o diabo tentou usar aqui, uma das coisas que ele tentou usar, foi zombaria, escarnecer, zombar. Com certeza você pode ter passado por zombaria já. Talvez dentro da sua casa as pessoas zombam de você. No seu trabalho, pessoas talvez já zombaram da sua fé, né? Falam talvez de você, do seu Deus, do Deus que nós servimos. Né? Cadê Deus? Qual a situação agora? Você não diz que serve o Deus verdadeiro? Pois é, e agora? E esse mal que aconteceu? Então, às vezes as pessoas elas vêm com zombaria. O Davi passou por zombaria com Golias. Jesus passou por zombaria, né? Em momentos da vida dele, principalmente desde o interrogatório até a crucificação de Jesus. As pessoas cuspiram em Jesus, as pessoas falaram palavras contra Jesus.
E Jesus, ele podia, de repente, ali clamar a Deus e pedir para que Deus mandasse uma legião de anjos e podia livrar ele dali. Gente chegou e falou assim, um ladrão que chegou e falou para ele: se você é realmente filho de Deus, então desce daí, salva você e salva a gente também. Mas Jesus naquele momento zombaria. Jesus não fez nada. Jesus, ele suportou e ele entregou tudo na mão de Deus. Em Neemias, no capítulo 2, no verso 19, Neemias capítulo 2, no verso 19, a Bíblia mostra assim, olha, eu vou só falar um trechinho que está lá no texto, fala assim, olha, zombaram de nós e nos desprezaram. Mais uma vez. No capítulo 4, no verso 2, eles chamam os judeus de fracos judeus. O que significa fraco judeu? Esse termo, né? Essa expressão fraco judeu significa miserável, mirrado. Miserável é a parte mais assim, é quando uma pessoa já não tem mais nada na vida. É quando uma pessoa está no final mesmo, ela não perdeu tudo. Ela está na miséria. E eles chamam o povo, eles declaram isso. Essas pessoas que têm um poder sobre, assim, naquela região, eles falam isso dessas pessoas. Vocês são os miseráveis, vocês não vão conseguir nada. Vocês não são nada. Era isso que eles falavam. E muitas vezes, talvez as pessoas não tenham falado isso para você, mas você pode sentir assim desse jeito. Que você não é nada. Que você não vai conseguir nada, que essa situação que veio, você não vai conseguir sair dessa pandemia bem, você não vai conseguir sair dessa pandemia vivo. Cadê o seu Deus? Se tranca dentro de casa, porque essa é a solução. Sabe, irmãos, as pessoas às vezes elas dizem isso aqui que eu vou falar para você. É muito importante. Às vezes as pessoas elas dizem, né, coisas, palavras que podem até nos magoar. Mas a gente não pode deixar com que essas palavras se tornem feridas em nós. Na verdade, a mágoa, nós precisamos de lançar ela fora. Então, quando alguém vier zombar de você, que essa é a estratégia do diabo, zombar para você ficar chateado, para você ficar magoado, para que você alimente essas coisas dentro de você. Então, quando você alimenta e você fica pensando nessas coisas que às vezes as pessoas falaram, você está dando ibope para o diabo. O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer na situação? Nós devemos fazer como Neemias fez. Neemias, ele fez uma oração lá em Neemias no capítulo 4, no verso 4 ele diz assim, olha, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ele vai continuar fazendo oração, mas o que ele mostra ali, logicamente ele está dando como se fossem ideias para Deus, mas ele está entregando a mão de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. E foi isso que Jesus fez lá na cruz. Quando Jesus estava passando por toda aquela zombaria, Jesus, antes de morrer na cruz, ele disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou todos ali. Porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, porque não era aquilo que ia realmente resolver o problema. Então, irmãos, nós precisamos sim levantar um clamor, mas nós precisamos de reconhecer e ver quando o diabo tem usado dessa arma de zombaria contra nós. Mas eu quero dizer para você, se o diabo tem zombado de você e você tem se sentido fraco, vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, o verso 27 e o 28, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, sabe, mostra pra gente que Deus, ele pega as coisas loucas do mundo,
as coisas desprezíveis, porque às vezes a pessoa ela se sente desprezível, desprezada. Deus gosta de usar esse tipo de pessoa para exaltar, porque essas pessoas que às vezes são humilhadas, Deus vai exaltar elas. E se você está se sentindo humilhado, Deus pode exaltar você, mas você tem que entregar tudo na mão de Deus. Lá também em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e 10, a Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo pedindo para Deus tirar um espinho na carne dele, eram dificuldades que ele tinha, coisas que ele passava, ele está pedindo para Deus para tirar, mas Deus fala: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele termina lá o versículo 10 dizendo: quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Se você está se sentindo fraco, eu quero dizer agora, Deus quer fazer você forte, meu irmão. É quando você está fraco, é quando você já não tem mais opção, é quando você não tem mais nada, igual o povo do Egito estava lá, o povo de Israel estava lá no Egito, e a única coisa que eles tinham agora era clamar a Deus. Eles clamaram e Deus trouxe a solução para eles. Naquela hora de fraqueza, que eles sentiram nada, nessa hora, Deus mandou o socorro. Então, zombaria. Segunda coisa, conspirações ameaçadoras o diabo pode usar contra a gente. Lá no capítulo 4, versículo 7, versículo 8 de Neemias, capítulo 4, versos 7 e 8 de Neemias, 4 grupos de pessoas se reuniram para atacar eles, para tramar contra eles, para se infiltrar no meio deles. Eles iam se infiltrar, eles iam de alguma forma tentar fazer alguma coisa para parar o povo. Só que no meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela dificuldade, Neemias, ele teve uma percepção espiritual, ele percebeu o que estava acontecendo. As atitudes, as pessoas, ele começou a perceber o que estava acontecendo. E isso é uma coisa importante dentro da família. Nós precisamos de ter percepção espiritual, né? Todos nós da família precisamos de ter percepção espiritual daquilo que está acontecendo. Percepção espiritual daquilo que está atacando a nossa casa. E Neemias, então, ele percebeu isso. E quando a gente percebe que tem alguma coisa espiritual tentando atacar a nossa casa, o que Neemias fez? Neemias encorajou o povo a vigiar e orar. Vigiar e orar. Então ele colocou guardas, né? Lá no capítulo 4, no verso 17, Neemias ele coloca guardas. Vamos lá. Capítulo 4, verso 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra mão segurava a arma. Bom, ele colocou guardas durante a noite e durante o dia, quando eles trabalhavam, aquelas próprias pessoas que estavam trabalhando, né? Aquelas próprias pessoas que estavam trabalhando ali no secular, no dia a dia, numa mão elas faziam o serviço que tinha que ser feito, que era a restauração, e com a outra mão elas seguravam a arma. Porque se o inimigo viesse, eles estariam prontos para enfrentar o inimigo. Ninguém ia ser pego desprevenido. Então o que é conspiração? É quando demônios se juntam para conspirar, para armar coisas contra nós, para tramar coisas contra nós. Às vezes, esses demônios usam pessoas para tentar fazer isso. Mas nós não podemos deixar que isso venha, assim, causar efeito. Por isso nós precisamos perceber, percepção espiritual, vigiar e orar. Não é só a gente orar, não é só a gente levantar um clamor, mas nós precisamos de vigiar. Jesus falou para a gente vigiar para não cair em tentação. Então muitas vezes o diabo ele vai armar coisas, ele vai colocar situações
para tentar armar coisas para nós cairmos em tentação, para a gente cair em pecado. Porque se a gente cair em pecado, a gente enfraquece espiritualmente. Automaticamente, a nossa casa também pode ser atacada. Então nós precisamos vigiar e orar. Isso é uma combinação entre fé e obras. Fé e obras. Então a gente precisa de perceber que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Então, que nós possamos estar atentos a isso. Vigia, para ela não cair em tentação. Ora, vigiai e orai. Terceira arma que o diabo usa contra a gente é o desânimo. Ele vai tentar de todas as formas trazer desânimo para a gente. Porque o desânimo ele paralisa. O desânimo ele contamina as pessoas. A gente vê, às vezes uma pessoa desanimada, quando ela está desanimada, as pessoas vão chegando perto dela, se não tiver cuidado, desanima também. Se não tiver cuidado, desanima também. E a Bíblia, desânimo não é uma coisa que vem do Senhor. Por quê? Porque o desânimo, ele faz com que as pessoas parem de edificação da obra. Parem de edificar a obra. Parem de edificar a família. Quanta gente que às vezes desanima da família, que não quer mais lutar pela família, que não quer mais lutar pelas coisas da vida. Foi o desânimo que parou o povo de Deus de entrar na Terra Prometida. Quando eles chegarem em Cades Barneia, para eles entrarem lá, Deus, ali Moisés separou 12 pessoas, 12 homens foram lá para explorar a terra, e quando voltaram de lá, a voz do povo, dizem aí que a voz do povo é a voz de Deus, Ou seja, o que a maioria diz é o que Deus quer. Mas não foi isso que aconteceu, não. 10 homens disseram: essa terra é muito boa, mas é o seguinte, tem gente grande lá e que a gente não pode contra eles, eles são muito mais fortes do que nós. Deus nunca falou outra coisa. Deus nunca falou que nós deveríamos ser soberbos, pensar muita coisa de nós mesmos. Mas nesse caso não foi humildade, foi fraqueza mesmo. Eles não olharam para Deus, eles não perceberam que o Deus que eles serviam era um Deus poderoso e que eles podiam entrar e eles iam vencer, porque Deus havia falado. E Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, porque eles não desanimaram. Eles não desanimaram, eles continuaram firmes na fé, eles continuaram prevalecendo na fé. Sabe, quando o desânimo entra na mente da pessoa, ela diz para a pessoa assim: olha, eu não sou capaz. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Eu não estou dizendo que às vezes você não tem dom para fazer certa coisa, você vai fazer. Mas até se você orar por isso, Deus pode fazer acontecer. Então, como que a gente vai vencer o desânimo? Na história aqui de Neemias, do povo, Sanbalat ele chegou a falar assim: olha, vamos parar o trabalho, vai ser interrompido. E quase isso aconteceu, porque essa era a vontade. E hoje, o que tem acontecido no nosso país, esse negócio, olha só, abre igreja, fecha igreja, um querendo mandar mais que o outro. O que é isso, irmãos? No mundo espiritual, é um monte de Sanbalat tentando parar a obra do Senhor, tentando parar a obra de Deus. É um monte de gente querendo um mais soberbo que o outro, querendo um mandar mais que o outro. Porque eles não acreditam no Deus que nós servimos, irmãos. Então é o seguinte, o que Neemias fez quando Sanbalat tentou de alguma forma parar? Quando eles tentaram se infiltrar no meio do povo? Bom, Neemias não deu ouvido para eles. Então, Neemias ele se apegou à promessa de Deus. Nós também precisamos nos apegar
a promessa de Deus e as orações. Para vencer o desânimo, lembra das promessas de Deus. Está se sentindo sozinho? Ele fala assim, olha, Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Morte? O Senhor está com você. Seja onde for, o Senhor está com você. Lembra das promessas? Não se assenta na roda dos escarnecedores, tem o prazer na lei do Senhor, na lei medita dia e noite. Você será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem. Tudo que você fizer vai prosperar. Eu bem sei que pensamentos têm de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem para o Senhor. Pega as promessas de Deus. Ele já levou sobre si toda a sua enfermidade. O castigo que te traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras, você foi sarado. Há poder de Deus para curar qualquer enfermidade. Há poder de Deus para curar qualquer coisa, para libertar de qualquer coisa. Mas se Deus fizer ou não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Agora, uma pessoa que tem uma resposta às vezes negativa, ela desiste, ela desanima. Nós não podemos desanimar. Temos que nos pegar a promessa de Deus. Um crente morreu, partiu, ele partiu para o Senhor. A morte não é o fim, é apenas o começo daquilo que Deus tem para a gente. Nós não vamos ficar por aí procurando a morte, mas quando chegar a nossa hora, nós vamos para a glória. O Senhor está preparando o lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, disse Jesus, vocês estejam também. Coisa linda, irmãos. Mas a quarta arma que o diabo coloca é o medo. E o medo tem sido uma das armas que ele tem mais usado no nosso país e no mundo. Os judeus que viviam lá na cidade de Jerusalém, onde estava toda aquela destruição, vivendo em miséria, fracos, desnutridos, estavam passando aquela situação. As vilas do lado, havia também judeus, né? Algumas distâncias haviam vilas, e essas pessoas vinham às vezes ali a Jerusalém para visitar algum parente, para fazer alguma coisa ali, e quando eles chegavam lá, eles traziam notícias. Está lá no capítulo 4, no verso 12, as notícias que eles traziam eram as seguintes: olha, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. E aí Neemias fala, então pus o povo por famílias, porque família fortalece. Famílias fortalecidas vão trazer prosperidade para a nossa nação. Famílias fortalecidas vão trazer prosperidade para a igreja, para a cidade, para você. Neemias colocou o povo por famílias. Ao invés dele separar as pessoas, o que ele fez? Ele uniu a família. Ele uniu a família. Mas as notícias quais que eram? Está vindo gente de todo lado. E quais são as notícias que nós temos, irmãos? Número de mortes aumentando. As notícias são: a nova cepa, ela é mais inteligente. Se você tenta guardar o fígado, ele ataca o rim. Se
Se você tenta guardar o rim, ele ataca o fígado. Ele é muito inteligente, ele fica pensando, né? A nova cepa, ela pode ser poderosa, mas o nosso Deus é mais poderoso. O nosso Deus é mais poderoso. E então, por que o diabo então ele coloca medo nas pessoas, e medo principalmente no cristão? Porque o medo paralisa. O medo paralisa, o medo faz a pessoa não tomar decisão, o medo faz a pessoa não ter posicionamento, o medo de não conseguir, o medo de não fazer, o medo faz a gente não ter promessa, não fazer promessa. O medo contagia. Se uma pessoa está com medo, ela começa a mostrar esse medo, a outra pessoa também pode ficar com medo, contagia. Há muitos anos atrás eu li uma historinha num livro do meu pai, que meu pai usava bastante. Dizia aquela historinha que o medo pegou a fé e levou ela prisioneira para o castelo da dúvida. O medo leva você a duvidar de Deus. O medo leva você a não confiar no Senhor, que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Agora tem uma outra coisa também que o medo faz. O medo, cientificamente, ele faz com que o sistema de defesa do nosso corpo, a nossa imunidade caia. O sistema imunológico enfraqueça. O medo faz isso. Pessoas com medo, elas vão ter muito mais facilidade de ser atacadas por esses vírus. Por isso, Deus não quer que nós tenhamos medo. Nós não precisamos ter medo. O medo não vai colaborar com a gente. Se nós temos que fazer, nós temos que fazer. Se você tem que trabalhar, nós vamos trabalhar. Se nós tivermos que fazer reuniões de oração, nós vamos fazer. Aquilo que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer. Aonde for, seja na rua, vamos ter que fazer mais de oração, nós vamos marchar, nós vamos orar, mas nós não podemos parar de edificar aquilo que Deus chamou a gente para edificar. Edificar a igreja dele, edificar as famílias, restauração de vidas. Então, cientificamente, o corpo enfraquece. Não vamos ter medo disso. Vamos enfrentar o medo. Por 2 vezes a gente vê Neemias trazendo uma palavra importante para a gente. Lá no 4,14 e no capítulo 1, no verso 15, ele também fala de Neemias. Mas vamos ver o 4,14. A gente leu no começo, inspecionei. Quer dizer, ele fez uma vistoria. Ele olhou, dispus-me. Ou seja, ele tomou uma posição, ele se dispôs. E aí, ele falou para o povo, não tenham medo, não tem mais. Aí vem a grande questão, todo mundo tem medo. Como que a gente pode combater o medo que o diabo lança contra a gente? Porque a gente não está vendo. Como que a gente vai combater? É simples. A Bíblia diz, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Lembra das grandezas de Deus. O nosso Deus é grande. Não existe Deus maior que o nosso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele venceu a morte. Ao 3º dia ele ressuscitou. Hoje ele está à destra do Pai. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E você vai estar no meio dessa igreja que vai ser arrebatada. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Sabe, grande e temível é o nosso Deus. Não somos nós que temos que ter medo. É o diabo que tem que ter medo de nós quando a gente chega nos lugares.
Sempre que a gente enfrenta uma situação que faz brotar medo, a gente tem que lembrar das grandezas de Deus. Foi isso que Davi fez quando ele encontrou com o gigante Golias. Foi mais que uma pedra que derrubou o gigante. Porque uma pedra, talvez muitos dos israelitas podiam jogar, mas nem todas as pedras derrubariam aquele gigante. A pedra que Davi lançou, antes dela, ela veio uma pedra com uma palavra. Davi declarou uma palavra. Davi profetizou. Davi, ele disse assim: olha, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele foi no nome do Senhor, meu irmão. É assim que a gente vai contra o inimigo de Deus, contra todo demônio. É no nome do Senhor, não é no nosso nome. E ele disse: olha, hoje mesmo o Senhor, ele começa a profetizar, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ele começou a declarar: o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou arrancar sua cabeça fora. E aí ele termina dizendo assim: olha, eu vou mostrar para você que o nosso Deus, ele não precisa de lança para salvar, ele não precisa de espada para salvar. Todo mundo aqui vai saber que do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Do Senhor é a guerra. Davi chega junto, e Davi declara, e Davi profetiza, e agora sim, agora que ele fez isso, então ele lança a pedra. Então aquela pedra não era uma pedra comum, não era uma pedra comum, era uma pedra que Davi escolheu, mas as palavras de Davi também foram escolhidas. A gente precisa escolher as palavras que nós vamos falar. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é grande e temível. É dessa forma que nós vamos vencer. É dessa forma que a gente vai vencer. Então, o medo você vence olhando as grandezas de Deus, né? O desânimo, para você vencer o desânimo, você precisa de parar de dar ouvidos às notícias e se apegar às promessas de Deus. Tá certo? As conspirações, a gente precisa de se revestir das armaduras de Deus. Se revestir das armaduras. A gente precisa de vigiar e orar, para a gente estar pronto. Porque uma hora a guerra vai chegar e você tem que batalhar, você tem que estar pronto. O inimigo não vai chegar e vai falar: olha, se prepara para a guerra. Ele vai vir na hora que você não estiver esperando. Então vigia e ora. E a zombaria, como que nós vamos vencer a zombaria? A zombaria, nós vamos ouvir no ouvido, deixa sair para o outro. Entrega tudo na mão de Deus, que do Senhor é a guerra. Você ficar remoendo aquilo que as pessoas falam contra você não vai te levar a nada. Entrega na mão do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Feche teus olhos nesse momento. Senhor Jesus, Senhor, nós estamos aqui e eu creio que o Senhor tem preparado um novo tempo, Senhor Deus, para a tua igreja. O Senhor está nos preparando para a vitória. Senhor, há um novo tempo sendo preparado para cada irmão. Senhor, eu creio na tua palavra, nós cremos nas tuas promessas, que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. Então, que o Senhor possa abençoar agora. Abençoa cada casa, cada família. Quebra, Senhor Deus, toda arma contra eles, Pai. Traz prosperidade, traz bênção, traz o teu mover. No nome de Jesus eu declaro, Pai.
no nome de Jesus, que a tua casa seja abençoada. Aleluia. Bom, nós estamos terminando nossa reunião aqui, mas eu queria que você tivesse, né? Essa semana a gente deu alguns papeizinhos, né, para os nossos irmãos aqui no prédio, e esses papéis eles marcavam áreas da nossa família que estão sendo atacadas. Então, se tem algumas áreas da sua família que está sendo atacada, eu queria que você anotasse essas áreas para orar sobre elas. E se você me encontrar em algum momento, você me entrega isso. Não precisa de colocar seu nome. Você quiser também trazer aqui no prédio da igreja, depositar no gasofilácio, onde a gente coloca as ofertas, você pode depositar as áreas que estão sendo atacadas. Porque esse mês nós vamos orar, nós vamos jejuar e nós cremos que Deus vai fazer milagres. Amém? Cremos que Deus vai fazer milagres. Então faz isso, tá legal? Outra coisa, se você quiser, pega aqui também com a gente, óleo de unção, né? O óleo, se você tem na sua casa, azeite, é só você orar, consagrar ao Senhor e você usar também. Então, no passado, lá na Páscoa, Deus então mandou ungir os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro, para que quando o espírito da morte viesse, ele passasse por cima, ou seja, pulasse por cima. E é isso que significa a Páscoa, pular por cima. E pula por cima por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Bom, Jesus já morreu na cruz, o sangue já foi derramado, então nós não usamos mais sangue para poder passar nos umbrais das portas. Só que Jesus ressuscitou, subiu ao Pai, está à direita de Deus, e ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma das representações da unção do Espírito é o óleo, né? Então, no passado, quando as pessoas recebiam unção com óleo, ungiam um rei, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Assim também nós cremos que Deus vai fazer. Então, quando você pegar o óleo, orar, consagrar e passa, né, expulsa dentro da tua casa todo o mal, toda obra do diabo, qualquer coisa que esteja querendo te atacar, e unge depois de você expulsar, unge, né, a sua casa, o que você deseja ali, né, prosperidade, a bênção do Senhor, porque Deus quer fazer isso, tá? Então faça isso, no nome de Jesus, minha casa é ungida, no nome do Senhor, nenhum mal vai chegar à minha casa, eu declaro, eu profetizo, amém? Palavras escolhidas que Deus vai colocar no seu coração, e aí depois você atira a pedra, o gigante vai cair, tá bom? Então é isso, você que não tomou a ceia, é importante você estar tomando a ceia, tá? Então, sempre que você tiver a oportunidade de tomar a ceia, não falte, porque a ceia é importante, ela representa o sangue e o corpo de Cristo, tá bom? E é isso, nós vamos terminar então nossa reunião aqui, e assim como Deus deu a vitória para Neemias e para o povo, Deus vai dar para a gente também, tá legal? Uma última coisa que eu quero falar é que nesses dias também que eu senti para mim fazer esse mês, eu senti no meu coração de fazer uma oferta pela minha família, né? Como é um tempo de restauração de famílias, é uma coisa assim que era um costume dos judeus, e eu creio que é importante para a gente também hoje. Se você sentir no seu coração de fazer a mesma coisa que eu vou fazer, então separa uma oferta durante esse mês de abril, uma oferta especial que você puder fazer dentro das suas condições, tá legal? E você oferta ao Senhor, orando e clamando pela sua família, tá bom? Eu creio que Deus vai fazer obras poderosas, tá? E que Deus abençoe, que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja em cada coração, desde agora e para sempre. Amém e amém. Para terminar a reunião, Deus abençoe aí a sua vida.